Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje fazendo um ao vivo aqui com o Devocional Diário com Jesus. Foi uma decisão que foi feita aqui de última hora, mas nós estamos aqui. Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje com o Devocional Diário com Jesus. Vou deixar gravado, mas seja muito bem-vindo você que está aqui comigo, que está conosco. E nós trazemos nesse sábado mais uma meditação que vai nos trazer a palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar em Colossenses capítulo 3. Nessa semana nós falamos da videira verdadeira, da importância de nós estarmos em Cristo, enxertados como ramos na videira verdadeira, nos alimentando dos nutrientes que vêm somente de Jesus, dos nutrientes que vêm do alto, que vêm do céu. E hoje nós vamos dar continuidade, encerrando a trilha dessa semana. Eu gostaria de dar boas-vindas aqui ao nosso amigo que acabou de chegar. Seja bem-vindo, tá? Eu não anunciei essa live, ela veio agora aqui, Deus colocou no meu coração, e nós vamos fazer assim mesmo, tá bom? Então hoje, Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13 diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, revista-se de paciência, de bondade, de humildade, revista-se de mansidão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: nós, como eleitos de Deus, santos e amados, olha que coisa maravilhosa, nós somos eleitos, nós somos escolhidos por Deus. Você é eleito, amado, amada e escolhida. E Ele nos orienta a nos revestirmos de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e paciência. Ele nos chama a nos revestirmos do fruto do Espírito. E nós vimos nessa semana que existe uma videira verdadeira. E quando nós estamos ligadas, alicerçadas nela, nós vamos nos nutrir do alimento necessário para que nós possamos crescer espiritualmente e frutificar. E ele continua dizendo aqui, Colossenses 3, capítulo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Aqui o apóstolo Paulo ele nos fala do relacionamento com as pessoas. Nós trazemos aqui no Devocional Diário com Jesus a importância de estarmos conectados com Deus, de estarmos em comunhão com o Senhor. Mas a palavra nos diz que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Hoje o apóstolo Paulo, hoje a palavra de Deus nos convida a nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com as pessoas. Que a gente possa refletir, que a gente possa sermos a imagem de Cristo, para que as pessoas olhem para cada um de nós, para cada um de vocês e vejam Cristo em você. Quando ele fala suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutualmente, isso é muito importante, porque um coração que está sufocado com a falta de perdão, que existe mágoa, tristeza, rancor, ele não pode ser a habitação do Espírito Santo. Então nós precisamos nos vaziarmos de nós mesmos para que nós possamos ser preenchidos por Ele. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então hoje o Senhor nos convida a sermos pessoas melhores, a sermos discípulos, imitadores de Cristo, que a gente, assim como nós estamos firmados, nós estamos ligados, conectados na fonte que é Jesus, nós passamos a ter uma nova identidade de filhos, identidade de eleitos, identidade de amados por Deus. E hoje o Devocional Diário com Jesus te convida a tomar posse dessa palavra, para que você venha frutificar, para que você venha focar nas coisas do alto, como nós falamos nessa semana. Nessa semana nós falamos da importância de sermos uma nova criatura, de nós abraçarmos, de nós nos conectarmos com Deus e mudar a nossa forma de pensar, o nosso estilo de vida.
mudar a nossa mentalidade, assim como o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se conforme com as coisas desse mundo, mas que a gente venha experimentar, sabe, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Que a gente nos permita ser moldados, transformados por Deus. E ele fala da renovação da nossa mente. Exatamente, renovar a nossa mentalidade. Eu vou parar um pouquinho aqui para dar boas-vindas aos meus irmãos que estão chegando. Eu não avisei, tá? Que eu ia fazer essa live aqui ao vivo. Deus tocou no meu coração. Na verdade, o Senhor tem me cobrado muito isso. E hoje eu resolvi entrar aqui para deixar o devocional gravado com vocês e que a gente possa continuar meditando na palavra de Deus. Eu quero aproveitar e dizer que eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Como é bom saber que vocês estão aqui, que eu não estou sozinha e jamais nós estamos sozinhos, porque Ele está conosco, Ele está em nós. Glória a Deus por isso. Então vamos continuar com esse sábado maravilhoso, que seja um dia regado de muitas bênçãos, regados aqui pela palavra de Deus, revestindo-nos aqui, como o apóstolo Paulo nos diz, de mansidão, de compaixão, de paciência, porque é isso que o Espírito Santo gera em nós. Ele gera um espírito de paciência, de amor, de mansidão ao próximo. E nós estamos falando aqui de relacionamento. O apóstolo Paulo nos orienta a deixarmos a velha natureza e nos revestirmos da nova natureza. Mas nós sabemos que muitas pessoas não conseguem se soltar do antigo, do velho. Nós encontramos no Antigo Testamento a mulher de Ló. O anjo do Senhor veio a Ló, sua família, e disse: não olhe para trás, enquanto Sodoma e Gomorra estava sendo destruída. Mas aquela mulher, ela estava tão ligada às coisas daquele mundo, das coisas que estavam acontecendo, ela não conseguiu se desligar do passado. Mas uma coisa eu aprendo com a mulher de Ló. Ela olhou para trás, ela foi desobediente. E nós vimos que ela perdeu a salvação. E ela perdeu também a oportunidade de viver o propósito de Deus na vida dela e da sua família. Veja o estrago que aconteceu logo depois. As filhas, o que as filhas fizeram? As filhas embebedaram o pai com vinho para ter relação com o pai, para que eles pudessem ter filhos. Então, quando alguém desobedece a Deus, uma família, seja um pai, seja uma mãe, eles impactam na vida de todos que estão envolvidos nela. E aqui nós aprendemos a importância de nós sermos obedientes, de nós olharmos para frente, de nós nos revestirmos, da nova natureza em Cristo Jesus. E quando nós nos revestimos, nós estamos munidos, protegidos, nós estamos ungidos por Deus. E aqui no versículo 3 ele diz: suportem uns aos outros e perdoem-se mutualmente. Às vezes nós não entendemos por que pessoas difíceis estão fazendo parte da nossa vida ou aparecem na nossa vida. Mas essas pessoas, elas fazem parte hoje do lugar que você está, da sua vida, porque Deus está te tratando por meio dela. Nós precisamos aprender a lidar com o outro, com as diferenças do outro. Nós também não somos tão fáceis assim. Então que a gente venha suportar um ao outro, porque essa é uma orientação que a palavra de Deus nos traz. É uma ordenança. Jesus nos diz que o segundo mandamento é este, que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Então, se você acha que está vivendo situações difíceis com pessoas, essas pessoas são colocadas por Deus na tua vida para que você seja tratado, para que você seja desenvolvido, que você venha gerar esse fruto de humildade, de compaixão com o outro, de bondade, de mansidão, de paciência. Nós sabemos que não é fácil, mas a paciência, ela estar em Cristo. E se nós estamos em Cristo e Cristo em nós, nós temos o fruto do Espírito dentro de nós. Então nós precisamos desenvolver essas habilidades, os dons que Deus tem entregado para nós.
E nós entendemos que as coisas elas vêm de dentro para fora e nós só transbordamos do que nós estamos cheios. Então que a gente venha refletir hoje, nessa manhã, neste dia, eu não sei o horário que você vai assistir agora, que você venha hoje meditar nesta palavra, que não é sobre o outro, é sobre nós. Às vezes a gente está culpando as outras pessoas por elas serem difíceis, mas é nós só enxergamos no outro o que nós temos dentro de nós. Então, se nós nos revestirmos de tudo isso que o apóstolo Paulo nos traz aqui hoje, nós vamos entender que muitas vezes o outro nos trata de uma forma que nós não gostamos, porque de repente nós estamos tratando ele também de uma forma diferente. Então, vamos cuidar do próximo, ter empatia, ser pacientes, né? Eu sei que sempre tem alguém ali que tira a tua paciência, sempre tem alguém ali, mas isso é um desafio da vida. E amar ao próximo é estar amando a Deus. E se nós amamos a Deus sobre todas as coisas, não é para ser tão difícil assim nos relacionarmos com o outro. Então esta palavra, ela é muito importante e ela aqui também nos traz sobre o perdão. Perdoe-se mutualmente. Lá em Mateus, eu até marquei aqui para a gente trazer na nossa mensagem hoje, Mateus capítulo 6, versículo 14, Jesus diz: porque se perdoarem as outras ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem as outras ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, se nós perdoamos o outro, Deus nos perdoa. Mas se a gente não perdoa o outro, nós também não somos perdoados por Deus. Isso é uma verdade forte, está aqui na palavra. E nós encontramos muitas pessoas guardando o rancor do outro, dizendo: não, eu não vou perdoar porque não fui eu que errei. Perdoe, libere esse perdão, tira isso que te maltrata, sabe? Às vezes a nossa vida está travada porque nós estamos ali guardando o rancor, nós estamos segurando o perdão. Então nós temos que soltar, primeiro por nós, porque isso faz mal para nós mesmos e pelo outro também, por amor ao outro, mas principalmente por esta palavra que nós acabamos de meditar. Se nós não perdoarmos o próximo, Deus não nos perdoa. É uma verdade forte, mas é verdade. Seja bem-vinda, Lídia. Eu quero dizer que eu louvo a Deus pela tua vida, viu, por estar conosco. Eu entrei ao vivo aqui, eu não avisei nada, nem ninguém, mas nosso devocional hoje, nós estamos trazendo essa palavra. Você que chegou agora, se quiser ver desde o início, você pode voltar depois, que eu vou deixar gravado aqui, tá bom? E vou tentar fazer mais vezes, tá? E não é de costume estar fazendo live, mas Deus tocou no meu coração e essa já é uma cobrança aí que já vem de um bom tempo. Mas Ele nos ajuda, né? Ele que nos capacita e aqui nós estamos para a honra e glória do nosso Senhor. Então eu espero que vocês tenham gostado desta palavra hoje, que a gente venha continuar firmados, que nós estejamos sempre conectados na videira verdadeira que é Jesus, porque Ele é a nossa fonte de vida. Eu estava lembrando agora, antes de entrar no ao vivo, assim como um membro do corpo, por exemplo, quando a pessoa perde um braço, aquele braço já não faz parte do corpo. E ele perde a vida, ele não tem movimentos, ele está desligado do corpo, ou seja, ele não vai servir para mais nada, inclusive ele até apodrece. Assim é aquele que desconecta de Jesus, ele morre. Isso é muito forte. Eu estava meditando antes de entrar aqui no ao vivo e eu disse: meu Deus, é como um membro do nosso corpo, quando a gente perde, uma pessoa perde um braço, uma perna, qualquer outra coisa, aquele membro ele deixa de ter vida. Ele está desconectado de todas as veias, dos ligamentos do nosso cérebro. Então ele perde a vida. Assim é uma pessoa quando se desconecta de Jesus. Ela morre literalmente, espiritualmente. E ela deixa de ter vida. E ela deixa de estar se suprindo dos nutrientes para viver. Dos nutrientes da alegria, da paz, do amor de Cristo, da direção do alto. Para que nós possamos ter vida e frutificar. E Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Glória a Deus. Hoje eu deixo vocês por aqui
e eu espero que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Eu quero dizer que sem vocês, o Devocional Diário com Jesus não existia. Já faz mais de um ano que nós estamos com esse projeto, com essa missão que Deus tocou no coração. Então que nós sejamos também mensageiros das boas novas. Curta, compartilha se fez sentido para você e que esse final de semana seja regado de muitas bênçãos, tá bom? Em nome de Jesus, eu agradeço a todos e hoje eu vim tomar o café com vocês e nós vamos estar de volta aqui e da próxima eu vou anunciar, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?